A paz de Cristo Jesus, meus amigos, eu sou Fábio Silva, bem-vindo a este canal. Se você não é um pregador, se você não quer ser um pregador, este vídeo não é para você. Mas se você é um pregador da palavra, busca ser um pregador da palavra e deseja exercer este ministério com excelência, assista este vídeo até o final, porque eu vou te dar dicas que vai alavancar o seu ministério e mudar a sua história. Desde já quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sino para que você possa ser notificado sempre que nós tivermos novidade neste canal. O vídeo dessa semana nós queremos falar sobre erros que um pregador da palavra não deve cometer quando for pregar. Justamente isso. Existem erros que nós cometemos que podem comprometer toda a nossa mensagem, por melhor que ela seja. A princípio, eu selecionei aqui 5 erros que nós não devemos cometer quando formos pregar a palavra. O primeiro erro que nós não devemos cometer é que justamente o pregador pensa que a mensagem dele se inicia a partir do instante em que ele pega o microfone, que ele assume a tribuna e que ele abre a Bíblia. Pelo contrário, a mensagem do pregador, ela se inicia um pouco antes. E eu quero falar sobre esses 5 erros que nós cometemos. O primeiro erro que nós não devemos cometer de forma alguma é justamente o de chegar atrasado. Justamente isto. Certamente a igreja que o convidou vai estar se preparando para este evento, para esta reunião, para este culto. E a igreja certamente vai divulgar o seu nome, vai divulgar nas redes sociais que você vai estar ministrando nesta igreja. E os irmãos chegam à igreja e ficam apreensivos, tão somente para ouvir de Deus, através da sua vida, uma palavra, mas também para conhecê-los. Justamente isto. Uma coisa é a pessoa te conhecer através das redes sociais, e a outra coisa é a pessoa ver quem era aquela figura pessoalmente. Então o primeiro erro que nós não devemos cometer é justamente isso. Alguns minutos de atraso, eles podem ser justificados, tendo em vista a distância que você possa morar da igreja, tendo em vista o trânsito que você vai enfrentar, mas não é muito elegante o pregador chegar muito atrasado. Quando você chega muito atrasado, isso já gera na igreja uma certa inquietação e até uma insatisfação por parte daqueles que estão ali assentados, cultuando, querendo ouvir de Deus na sua vida. Então o primeiro erro que nós não devemos cometer é justamente este, o de não chegar atrasado. Se programe. Quando você receber um convite para ministrar, coloque no Google Maps, até mesmo no seu smartphone, no seu computador em sua casa. Veja o trajeto, qual a melhor rota, o tempo estimado para que você possa estar se deslocando, seja da sua casa ou do seu trabalho, para esta igreja. Saia com antecedência, tendo em vistas tudo aquilo que pode acontecer e pode atrasar a sua chegada até esta igreja. Primeiro erro, evite chegar atrasado. Agora, como se não bastasse, o pregador recebe o convite para estar ministrando em determinado evento, em determinada igreja. Somando-se ao atraso, o pregador também chega todo amarrotado, todo suado, com os sapatos sujos. Isso demonstra um total desleixo com a sua aparência. A pregação ela é um conjunto. Quem está ali para lhe ouvir, certamente quer ouvir uma palavra bíblica, quer ouvir Deus falar através da sua vida. Mas as pessoas também acabam fazendo uma análise. E é um conjunto, uma excelente mensagem, uma boa mensagem. Não é somente aquela mensagem que tem um início, meio, fim, com as divisões básicas, tendo em vista todas as regras e etiquetas da hermenêutica e da exegese. Mas também compete ao pregador, aquele que vai transmitir esse recado, uma elegância ao transmitir e um cuidado pessoal com a sua aparência. Então, vocês já imaginaram? O pregador comete a deselegância de chegar muito atrasado no evento.
Quando ele finalmente chega à igreja, ele surge todo descabelado, barba por fazer, suado, com as suas vestes amarrotadas, gravata torta, sapato todo sujo. Meu irmão, você já está atrasado? Se atrasa um pouquinho mais então. Vá até o banheiro, se ajeite a sua gravata, penteie os seus cabelos, passe um lenço sobre o seu rosto, busque arrumar as suas roupas, para que você possa estar entrando na igreja de forma apresentável. E o terceiro erro que eu penso que os pregadores jamais devem cometer. Vamos dando continuidade a esta linha de raciocínio. O pregador já chegou atrasado. O pregador já chegou todo desarrumado. E em terceiro ponto, o pregador senta-se no altar, no púlpito, e ele começa a mudar as páginas, esfoliar a Bíblia, e isso demonstra para a igreja que ele não preparou a mensagem. Isso demonstra para a igreja que ele não está preparado. Isso demonstra um certo nervosismo para a igreja. Isso não vai ser legal. E todo esse conjunto acaba já comprometendo a sua mensagem, sem que sequer você tenha mencionado qualquer palavra. A igreja já começa a observar isso, fica apreensiva, fica inquieta e acaba fazendo alguns julgamentos pré-concebidos, porque você chegou atrasado, você chegou totalmente despreparado. Aí você assenta no altar e ao invés de você participar daquele culto, daquela atmosfera espiritual, estar atento a tudo que está sendo dito, dos louvores, dos testemunhos, prestar atenção no culto, no que está acontecendo à sua volta. Você senta no altar e você começa a repaginar a Bíblia, mudar as páginas, desfolhar a Bíblia, como se você estivesse buscando uma referência, como se você estivesse buscando um texto para aplicar naquela noite. E não é legal. O legal é que você sente no altar, no púlpito, você assuma a tribuna, sente-se, participe do culto. Esteja atento a quem está louvando, esteja atento a quem está testificando, esboce algum sentimento de quem está participando daquele culto. Eu acho muito deselegante, e muitos pregadores cometem isso, que ele chega no altar, se assenta e fica com aquela cara fechada, e ele não esboça nenhum sentimento de adoração. Mas quando ele pega o microfone, ele quer que a igreja vire de cabeça para baixo, como se, parece um clichê, mas isso circula muito pelas redes sociais. Parece que a unção está no microfone, e não está, meu amado. Então, tem um pouco mais de reverência na casa do Senhor. Independente do grau de conhecimento, bem abaixo do seu grau de conhecimento, seja quem estiver testificando, você está ali para adorar ao Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia, mas antes ela cumpre o que lhe apraz. O quarto erro que muitos pregadores cometem e que não devem cometer é que, já somando a todo esse cenário, ele chegou atrasado, não demonstra um certo cuidado com a sua aparência, ele se assentou no altar e começa a procurar uma referência bíblica para pregar. Somando-se a tudo isso, quando finalmente chega o momento de ouvirmos a palavra, ele gasta de 5 a 10 a 15 minutos bajulando quem o convidou, na intenção de certamente se desculpar pelo atraso ou de se manter naquela igreja e ser convidado novamente. E pior que isso é que a igreja percebe de que às vezes você não tem nenhum contato com a pessoa que o convidou e você começa a bajular, fica claro e evidente que o que você quer na realidade é ficar bem na foto. Você não precisa disso, meu irmão. E o quinto erro que nós não devemos cometer jamais quando formos ministrar a palavra é justamente de termos vícios linguísticos. Exatamente isso. Existem pregadores que quando eles vão assumir, começam a pregar, eles usam de palavras e vãs repetições e as pessoas acabam deixando de prestar atenção na mensagem e começam a contar quantas vezes. Um exemplo disso, há pregadores que pregam muito perguntando à igreja, amém? Então, Salmo de número 23,
Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmão, eu te dou um conselho. Que você peça a alguém para filmar. Hoje em dia nós temos esta vantagem. Os smartphones, os tablets, computador, enfim. Você pode pedir a alguém para estar filmando a sua mensagem. Ou até mesmo uma saudação. Quando você for trazer uma saudação, você for trazer uma mensagem devocional, ou certamente você for pregar, peça alguém para filmá-lo. E depois você começa a reparar se você comete algum desses vícios. Passa a se corrigir então. E você, é bem verdade que existem muitos outros erros e posteriormente estaremos falando sobre isso. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu separei 5 dicas básicas que os pregadores não devem cometer, porque isso pode comprometer toda a sua mensagem. Posteriormente estaremos falando sobre outros vídeos, sobre outros erros que nós não devemos cometer. Mas se você seguir essa dica e você tentar evitar esses 5 erros que eu mencionei aqui nesta oportunidade, não chegar atrasado, cuidado com a sua apresentação pessoal, não sentar no púlpito, ficar procurando um texto na Bíblia, cuidado com a bajulação na hora de você, nos momentos que antecedem a sua mensagem, e outra coisa, muito cuidado com os vícios linguísticos, as palavras de vã repetições. Posteriormente estaremos dando outras dicas, mas desde já quero pedir a você, se esse vídeo serviu de edificação para a sua vida, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sino para que você possa ser notificado sempre que nós publicarmos novidades nesse canal. E eu sou Fábio Silva, agradeço por sua atenção, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.